Oi, Kátia, Isis, boa noite. Ronaldo, boa noite, meu irmão. Isabela, Maena, Vanja, oi, Vanja, J. Mello, Ana Rocha, Vera Lúcia, Joana Serrão, Rosana Vargas, Ana Maria, Grécios, Fernanda Elisa, Renan, Neuza Maria, Márcia, Sofia, oi, minha querida, Isabela Trigueiro, boa noite, querida, boa noite, Kátia e Catarina, Edi, Lauren, Fran, oi, querida, Joana Serrão, boa noite, Cibele Oliveira, Daniel, salve, meu querido, Suzana Barros, Anunciação Daniela, boa noite, Ana Maria, boa noite, Daniel, Gorete, boa noite, Girlei, Karine, boa noite, minha querida Karine, Rosana Vargas, boa noite, querida Lauren, salve, querida, boa noite, amada, amor da minha vida, oi, Vidinha, Valéria Alves, Elizabeth, é tão engraçado mesmo porque ela está aqui no quarto ao lado, Camila Alves, Odair, Ruth Baltazar, boa noite, Sônia, Max, boa noite, Tati Calegari, João Paulo, boa noite, Tati, Paula, oh, minha querida, gratidão, oi, Letícia, Cleusa Ascenso, Espíritos Minha Luz, oi, Sheila, boa noite, sejam todos bem-vindos, Lélia, boa noite, e é engraçado isso, né, porque antigamente eu falava, a gente estava longe, né, eu e a Bárbara, e aí oi amor, aí de repente, tipo, eu tô falando com ela e ela tá aqui, ela acabou de vir aqui, 10 segundos antes de eu abrir a live ao vivo, ela veio aqui me desejar para a live, então, muito bom, né? Não tem como ser melhor do que isso. E a gente também com a nossa querida Gadô, a nossa cachorrinha, que a gente está tão apaixonado por ela. Então, nossa, bom demais. Só agradecer a Deus, só agradecer. Isabela, Lélia, Fátima, Patrícia Moraes, Laís, boa noite. Mirelle Costa. Oi, Mirelle! Oh, linda você, meu amor, linda você. Marilda, queridos, sejam todos bem-vindos. Lília, Micheline, boa noite, querida. Carla Limongi, boa noite. Marcelo Moco, boa noite. Cleusa Ascencio, não é, Cleusa, ela é assim. Reperuso, boa noite. Isabel Machado, boa noite. Minha irmã Cici Nascimento, Zenilda Macedo, Eliane Macedo, Fábio e Prado. Sejam todos bem-vindos. Nosso estudo de hoje está muito bacana, queridos. Está muito bacana. Leitora Andressa, Fran, gratidão. Cristina Rocha, Eugênia Cunha, Adriana MSM, Fabiola, boa noite. Fernanda Caldas, oi, querida. Elaine, Maristela, boa noite. Cristina Rocha, boa noite, minha querida. Maristela, boa noite, minha irmã. Boa noite. Fátima, oi, Fátima. Vi hoje sua mensagem. Que bom, tudo bom. Sabor do mato, boa noite. Jaque Domiense, Simídite Pérez. Queridos, sejam todos bem-vindos. Sejam todas bem-vindas. Nesse momento, então, queridos, fica aqui o nosso convite para aqueles que quiserem fechar os olhos, para que possamos nos sintonizar ainda mais com nosso Mestre Jesus e com a espiritualidade maior. Querido amigo Jesus, mais uma vez aqui nos encontramos, Senhor, para os estudos de nosso irmão mais velho, Hamed, estudos esse que tanto cada um de nós tem aprendido. E hoje, mais uma vez, iremos tratar de um assunto tão importante no nosso cotidiano. Socorre-nos, querido amigo Jesus, para que todos possamos sair daqui mais esclarecidos, mais despertos, para como deve ser a nossa conduta diária. Eu de mim mesmo, Senhor, mais uma vez eu peço o teu amparo e a sua misericórdia, posto que eu de mim mesmo muito pouco tenho a oferecer, mas que contigo, Senhor, eu tudo posso. Agradecendo a presença dos amigos espirituais que coordenam este trabalho, em nome de Deus, nosso Pai, em teu nome, Mestre Jesus, nós damos então iniciado mais um estudo do nosso querido irmão Hamed,
rendendo graças a Deus e graças a Ti, Senhor. Que assim seja, que assim seja. Ana Paula Ferreira, Cláudia Forlan, Vivi Coronado, boa noite. Cris Rosábio, boa noite. Sejam todos e todas bem-vindas. Queridos, por favor, somente me digam se o volume do som está bom, ok? A Débora já adivinhou. Mércia Ferreira, Elaine Radical, Cileia Cavalcante. Oi, Andréia Cunha. Oi, querida. Ana Paula, Ângela Luz. Mércia, boa noite. Oh, Cris, gratidão. Olha, que bom, Elizabeth. Cláudia Rolle, Raquel. Está bom o som então, não é? Patrícia Moraes, ótimo. Rose Belletini. Oi, Rose! Oi, olha, quantas pessoas. José Carlos, boa noite, meu irmão. Que bom. Queridos, nesse momento então, vamos a alguns avisos rápidos. O nosso estudo de Joana, que é toda sexta às 19 horas, será amanhã, ok? Fiquem atentos, o nosso estudo de Joana. Gratidão, Débora. Eu também agradeço, Maria Ângela, por mais esse dia de estudo. Então, nosso estudo de Joana de Ângeles será amanhã às 19 horas e não na sexta. Sexta é Natal. Sexta nós teremos a nossa live especial de Natal, às 23 horas. E eu já deixo aqui o meu convite para aqueles que quiserem, venham estar comigo, com a minha amada Bárbara, com a nossa amada Gador, na noite de Natal, 23 horas. Estaremos todos aqui falando sobre o nascimento do ser mais importante que já esteve entre nós. Estaremos na sexta-feira às 23 horas, falando sobre o nascimento de nosso Mestre Jesus. Dessa forma então, queridos, a partir de agora eu vou estar retirando os comentários para nós darmos início ao nosso estudo. Lembrando que domingo teremos uma live às 10h30 da manhã sobre algum tema relacionado ao Natal que eu não lembro, e domingo às 19 horas o nosso estudo normal de todo domingo das 19 horas. Sim, Ana Paula, é uma pena, não é? Nossos irmãos que moram na Europa, não é? Eu peço perdão, né, por não fazer no horário, porque para vocês será muito tarde, eu sei disso. Nos perdoem por isso, viu? Nos perdoem por isso, mas é porque, né, estaremos fazendo aqui de acordo com o nosso horário mesmo, então estaremos fazendo a virada do Natal, né? Das 23 às 24 horas. Então, é isso, né? É isso. E vamos a partir de agora então, queridos, vou retirar os comentários, ok? Para que a gente possa dar início, né? Início ao nosso estudo. José Carlos, querido, não vi sua pergunta. Se puder responder, agradeço de coração. José Carlos, não vi. Faz assim, meu querido, me manda uma mensagem no direct, que amanhã de manhã, então, eu olhando o meu direct, eu já te respondo, tá bom? Estaremos, a não ser que seja de acordo com o estudo que a gente vai fazer, ok, meu querido José Carlos? Desculpe, eu não vi sua pergunta, que às vezes esse trocinho fica subindo e às vezes eu estou falando e não presto atenção. Fernanda Mello, boa noite. Estarei então agora retirando os comentários, queridos, para que a gente, então, faremos o nosso estudo, e assim que terminarmos o estudo, abrimos então para as perguntas e respostas. Deixe só beber uma água. Eu devo dizer que, ainda agora eu estava falando com a Bárbara, e, amor, eu já falei que eu te amo hoje? Amor, eu te amo. Ainda agora eu estava falando com a Bárbara que Hamed realmente, a cada quarta-feira, os estudos, Hamed tem se superado. E ela falou uma coisa que realmente eu não tinha me dado conta. O estudo do Renovando Atitudes, que nós fizemos no ano passado, em 2020, os 55 capítulos, ele talvez não tenha me chamado tanta atenção quanto os estudos de Hamed, das dores da alma, né? Vamos hoje para o capítulo 15 do livro, e o capítulo é intitulado Preocupação. E eu há pouco fui ler o capítulo e eu falei, nossa. E é interessante que Hamed, às vezes, ele chega e fala assim, shlep, 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 shlep. Ele faz bem isso, né? Primeiro Hamed faz assim, ele dá uma sacudidinha, aí a gente não se mexe.
Aí ele faz assim, a gente não se mexe, ele faz slap, 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 aí sacode o ombro e fala, qual a parte que você não está entendendo? A gente, não, já entendi, Hamed, desculpa. E hoje é mais um desses capítulos, queridos. Eu vou ler o capítulo basicamente inteiro, porque o capítulo, ele é muito legal. O título de hoje é Preocupação. E é interessante que preocupação, existem 2 capítulos sobre preocupação. E a gente já viu isso, né? Cada questão, ele traz vários capítulos com o mesmo tema. Por exemplo, medo foram 3 capítulos. E hoje preocupação. E é muito interessante esse enfoque que ele vai dar na tal da preocupação. Ele inicia então dizendo: os preocupados vivem entorpecidos no hoje, por quererem controlar com seus pensamentos e com a sua imaginação os fatos do amanhã. Os preocupados vivem entorpecidos no hoje, por quererem controlar com seus pensamentos e com a sua imaginação os fatos do amanhã. Deixa eu abrir aqui um pouquinho mais. E é tão interessante que só essa frase já faz a gente parar para pensar, né? E não é verdade? Às vezes a gente fica se preocupando com algo que ainda não ocorreu, que a gente nem sabe se vai ocorrer. E aí vamos lá o que Hamed nos diz. As tarefas evolutivas executadas por nós na Terra fazem parte de um processo dinâmico que levará nossas almas ainda por inúmeras encarnações. A vida não tem outro objetivo senão de doação, de proteção e de recursos, para que possamos atingir uma estabilidade íntima que nos assegure a clareza e a serenidade mental, elementos imprescindíveis que nos facilitarão o progresso espiritual. Sem dúvida, né? Clareza e serenidade mental é algo que todos precisamos. Hamed continua. Se acreditarmos, porém, que nossa felicidade ou infelicidade venha de coisas externas, do acaso ou das mãos de outras pessoas, estaremos dificultando nosso crescimento e amadurecimento interior. Se acreditarmos, porém, que nossa felicidade ou infelicidade venha de coisas externas, do acaso ou das mãos de outras pessoas, estaremos dificultando nosso crescimento e amadurecimento interior. A criatura que atingiu a lucidez espiritual já adquiriu a capacidade de compreender a eficiência com que a natureza age em todos nós. Ela se conduz no cotidiano pacificada e serena, pois percebeu que está constantemente ganhando recursos da vida excelsa, mesmo quando atravessa o que consideramos transtornos existenciais, os nossos desafios. Ao mesmo tempo, aprendeu que, por mais que se preocupe, a reunião de todas essas preocupações não poderá mudar coisa alguma em sua vida. Aí ele traz aqui um textinho do Livro dos Espíritos, mas vamos seguir com o que ele nos diz. A providência divina, agindo em nós, faz com que saibamos exatamente o que precisamos escolher para o nosso aprimoramento interior. É a nossa alma conversando com a gente. E é uma pena que a gente tão poucas vezes esteja atento a ela. Para que a consciência da criatura tenha uma boa absorção ou uma sensível abertura para o aprendizado, é preciso que adquira senso e raciocínio, noção e atributos, todos extraídos das suas provas e expiações, ou seja, das diversas experiências vivenciais. Mais abaixo ele continua. Hamed, ele é muito bom, sério. Olha o que ele vai dizer então. Por que então a nossa desmedida preocupação com o destino dos outros? E aí ele vai entrar no cerne do capítulo de hoje. Ele inicia falando sobre preocupação, mas agora ele vai dizer o que ele veio dizer. Por que então a nossa desmedida preocupação com o destino dos outros? Por que tentamos forçar as coisas para que aconteçam? As almas estão vivenciando o útil e o necessário para o desenvolvimento de suas potencialidades naturais e divinas. Podemos orientar,
amar, apoiar, ajudar, mas jamais achar que sabemos melhor como as coisas devem ser e como as criaturas devem se comportar. No entanto, é importante não confundirmos preocupação com prudência ou cautela. A previdência e o planejamento para que possamos atingir um futuro promissor são desejos naturais dos homens de bom senso. Na realidade, preocupação quer dizer aflição e imobilização do presente por causa de um suposto fato que poderá acontecer. A preocupação excessiva com fatos em geral e com o bem-estar das pessoas está alicerçada, em muitas ocasiões, em um mecanismo psicológico chamado autodistração. Os preocupados têm dificuldade de concentração no momento presente e, por isso, fazem com que a consciência se desvie do foco da experiência para a periferia, isto é, vivem entorpecidos no hoje por quererem controlar com seus pensamentos e com a sua imaginação os fatos do amanhã. Esse desvio da atenção é uma busca deliberada de distração do indivíduo. É uma forma de impedir a si próprio de ver o que precisa perceber em seu mundo interior. Quando dizemos que nos preocupamos com os outros, quase sempre estamos nos abstraindo das atitudes que não temos coragem de tomar, das responsabilidades que não queremos assumir, das carências afetivas que negamos a nós mesmos, dos atos incoerentes que praticamos e não admitimos, dos bloqueios mentais que possuímos e não aceitamos. Deslocamos todos os nossos esforços, atenção e potencialidades para socorrer, proteger, salvar, convencer e aconselhar nossos companheiros de viagem, olvidando muitas vezes, propositadamente ou não, nossa primeira e mais importante tarefa na Terra, a nossa transformação interior. Está o suficiente de slap já? Ou não está suficiente? Não está suficiente? A carapuça ainda não entrou? Tá, então vamos continuar. É incontestável que a preocupação jamais nos preservará das angústias do amanhã. Apenas colocará obstáculos às nossas realizações do presente. Estou meio surdo. Eu vou ler de novo. É incontestável que a preocupação jamais nos preservará das angústias do amanhã. Apenas colocará obstáculos às nossas realizações do presente. Não devemos nem podemos forçar mudanças de atitudes nas pessoas. Tem como ser mais claro? Não devemos nem podemos forçar mudanças de atitudes nas pessoas. Não tem como ser mais claro. Em realidade, só podemos modificar a nós mesmos. Nosso livre-arbítrio nos confere possibilidade de uso particular, com fim específico de retificarmos-nos, porém, não nos dá o direito de querer modificar os outros. Ninguém tem o direito de modificar o outro? Não. Acreditamos ainda assim que temos o poder de exigir que os outros pensem como nós e que podemos interferir nas manifestações dos adultos que nos cercam. Por mais queridos que nos sejam, não nos é lícito dissuadi-los de suas decisões e posturas de vida. Como é que aquele careca barbudo lá, tatuado, lá bombado, lá da internet ele fala? A gente só pode ajudar a quem quer ser ajudado. Cada um se expressa perante a existência como pode. Assim, suas criações, desejos, metas e objetivos são coerentes com o seu grau evolutivo. Qualquer tipo de coação
em um modo de ser, ou seja, você querer forçar alguém a ser, a existir da forma como você deseja, qualquer tipo de coação em um modo de ser, é profundo desrespeito. Confiemos na paternidade universal que rege a todos, visto que preocupação em síntese é desconfiança nas leis da vida. Preocupação em síntese é desconfiança nas leis da vida. Não nos compete determinar ou dirigir as decisões alheias, nem mesmo temos o direito de convencer ninguém ou censurar as opções de vida de quem quer que seja. Não, que imagina, Jack, ninguém faz isso. Eu não sei nem para quê. Eu nem sei para que eu estou lendo esse capítulo, não é verdade? Não sei por quê. Mas como eu estou meio surdo, eu vou ler de novo essa última frase. Não nos compete determinar ou dirigir as decisões alheias, nem mesmo temos o direito de convencer ninguém ou censurar as opções de vida de quem quer que seja. Por que condenar os atos e as atitudes que o próprio Criador do Universo deixou livre para decidir? Por que sofrer ou preocupar-se com isso? E aí a gente termina a live e fica com cara de paisagem, porque não precisa dizer mais nada. Eu entendo, queridos. Ai, porque meu filho, ai, porque minha filha. Ok, é um dever, tá tudo bem. É um dever. Educar os filhos, mostrar os caminhos, ok. Né? É o que Hamed fala de prudência, de precaução. Agora, quando eu quero forçar alguém a ser como eu acho que é o certo, e às vezes seja o certo, por exemplo, eu vejo um filho, um irmão, seja lá quem for, envolvido no vício, um pai envolvido com álcool, alguém que a gente ama muito envolvido nos vícios de toda ordem, caminhando para o abismo, e aí eu alerto, mas chega um momento que não tem muito mais o que fazer. Vejam, se eu tenho um filho, vamos supor, um filho de 20 e tantos anos, mora ainda na minha casa, mas ele usa drogas, eu sei que ele usa drogas. O que eu vou fazer? Eu vou amarrar meu filho no pé da mesa da sala e falar, tá de castigo, não vai mais brincar de videogame e sei lá o quê? O que a gente vai fazer? Eu vou escorraçar meu filho para fora de casa? Ou seja, a única coisa que eu poderia fazer de bom para o meu filho, ou seja, que for, que é o acolhimento, eu afasto, fazendo com que ele se lance ainda mais no abismo do vício. E eu entendo o quanto é duro isso. Quantas pessoas com as quais eu converso, que a gente vê que a pessoa está caindo no abismo, e um pai, uma mãe, um filho, uma filha, um amigo está estendendo a mão e fala assim, segura minha mão, você vai cair. Mas, gente, se a pessoa não quer segurar, o que a gente vai fazer? Entende que fica difícil? Não tem muito que a gente possa fazer, queridos. É triste, mas Hamed está nos dizendo. Ele deixa muito claro isso. Confiemos na paternidade universal que rege a todos. Por que condenar os atos e as atitudes de alguém que o próprio Criador do Universo deixou livre para decidir? Então, nós precisamos entender que cada um se expressa perante a existência como pode. Assim, suas criações, desejos, metas e objetivos são coerentes com o seu grau evolutivo. E aí, então, o que vai acontecer? Às vezes nós temos um membro da família, um amigo muito amado, muito querido, que, de acordo com a gradação evolutiva, ainda é uma criança. Estávamos agora ali, eu, a Bárbara e a nossa amada filhinha H12, já é uma filha. Eu já falei para a Bárbara que já eu vou estar dormindo lá fora e ela vai estar dormindo na cama. Ou eu vou estar dormindo no chão do quarto e ela vai estar dormindo em cima da nossa cama. Falta pouco, eu vou contar uma história. Quando a H2 chegou aqui, eu falei, não, ela vai ficar lá fora, não vai entrar em casa. Tá. Deu meia hora, ela já estava na cozinha. Mais um pouquinho ela já estava na sala. Hoje ela já está passeando por tudo.
Eu já falei, já ela vai estar dormindo no meu lugar, vai estar dormindo no chão, no, 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 na cobertinha dela. Mas estávamos agora lá fora e estávamos brincando com a Gadô. Gadô, para quem não sabe, é uma cadelinha Akita que nós ganhamos de nossa querida amiga Juliana de presente de casamento. Eu chamo ela de Juliana, enfim, não é, nem preciso botar o sobrenome, né? E é uma cadela linda, a coisa mais fofa do planeta. E a gente estava brincando agora ali fora com ela de jogar bola, né? Jogar bolinha, ela pega, traz de volta. E antes da bolinha estava sendo uma pedra, que ela gosta de pegar em pedra. Então a gente jogava pedrinha, ela voltava com a pedra. Mas ela é um cachorrinho. Então eu não posso exigir da Gadô tá aqui agora parada, prestando atenção no que eu estou falando. Porque ela é um cachorrinho. Então, eu posso interagir com ela no mundo dela, brincando com bolinha, com coisinhas, enfim. Mas eu não posso pedir para ela, na hora que a gente vai botar ela sentada na cadeira da mesa da cozinha e falar, tá aqui o garfo e a faca, come. Mesmo que ela tivesse mãos. Existem, né? Não é por isso, não é porque ela tem patas e não tem mãos, não, é porque é um momentinho evolutivo dela. E às vezes então tem pessoas que nós amamos profundamente, mas espiritualmente são ainda crianças que precisam passar por aquela experiência. E o que é curioso é que a gente não se dá conta que um dia nós já estivemos lá. Eu não estou querendo com isso dizer que todos nós, é porque a gente está falando aqui mais de vício, né? Mas vamos tirar os vícios. A criança, quando ela é pequena, a criança, biologicamente falando, cronologicamente falando, um bebê, uma criança pequena, faz bobagem, não sabe das coisas, quer botar o dedo na tomada, se você deixar uma faca por perto, ela pode se machucar, uma tesoura, porque ela não sabe. Então, todos nós já fomos espíritos, que já estivemos em outros patamares de evolução. E como é que a gente aprendeu? Pela experiência, pelas lutas, pelos desafios. E aí sim, a gente pode mostrar, olha, cuidado que é um abismo. Mas se é um adulto, gente, o que nós vamos fazer? É que eu falei, vou amarrar no pé da mesa da sala, vou tirar o celular. Então eu tenho um filho de 20 e poucos anos, não, ele está usando droga. Não, me dá aqui teu celular, vai ficar 3 dias sem celular. Oi? Não, isso a gente faz com uma criança. Uma criança você faz isso. Um adolescente você fala, não vai sair de casa esse final de semana? Tipo, não vou te dar dinheiro para aquela balada, sei lá, eu não vou te levar onde você quer, tá de castigo, ok. Mas o adulto, cronologicamente falando, biologicamente não. Então, o enfoque que Hamed nos traz aqui é que nós precisamos entender que cada ser, cada pessoa, incluindo a nós mesmos, estamos em uma gradação evolutiva e cada um de nós, de acordo com a nossa gradação evolutiva, vai agir de um jeito ou de outro. E é tão impressionante que Hamed ele fala uma coisa aqui que é fantástica. Cadê? Olha só. É incontestável que a preocupação jamais nos preservará das angústias de amanhã. Sim, porque eu me preocupar com amanhã não vai querer dizer que o amanhã não vai chegar e não vai vir. Então, jamais vai nos preservar das angústias do amanhã, apenas colocará obstáculos às nossas realizações do presente. E é isso, queridos. Então, nós precisamos aprender a confiar mais em Deus. E ele também fala isso aqui. Vamos ver aonde. Esse texto é tão legal, por mim eu faria 2 lives sobre isso. Vamos ver. Confiemos na paternidade universal que rege a todos. E ele fala aqui, sobre as outras pessoas que nos cercam. Por mais queridos que nos sejam, não nos é lícito dissuadi-los de suas decisões e posturas de vida. O que ele está querendo dizer com isso? Porque aqui ele usa uma outra palavra também. Forçar mudanças. Exigir pensamentos. Coagir. Está vendo que ele usa palavras fortes. Então, a gente pode tentar ajudar. Mas se a pessoa ela não quer agir da forma como às vezes a gente sabe o que é certo, queridos, o que a gente vai fazer? Entendem? Então, às vezes, nós ficamos nos ocupando a nossa mente, havendo um desgaste imenso de energia. E
eu dou aqui o meu testemunho pessoal, muitas vezes eu também me pego fazendo isso. Não pensem que eu não me pego fazendo isso, não, que eu me pego. Muitas vezes eu me dou conta que eu acordo de noite para beber água e de repente eu me pego pensando no dia de amanhã. E eu tipo, oi? Não, agora é hora de dormir, agora agora é hora de eu descansar, agora é hora de eu me refazer para no dia de amanhã eu estar pronto para os desafios naturais da nossa existência. Esse é o ponto. Né? Então, às vezes, a gente tem um relatório para entregar para o nosso chefe, tá esperando o resultado das operações financeiras que foram feitas, seja lá o que for. E é natural que a gente, às vezes, se ocupe. É natural. Nossa, como é que será? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Tá tudo bem, não está errado. A questão é o quanto da nossa energia nós estamos colocando nisso e o quanto que nós estamos paralisados, deixando de realizar frente às pré-ocupações. Eu estou me pré-ocupando com algo que verdadeiramente ainda não aconteceu. E essa minha pré-ocupação energética, mental, física, não modifica o ato de amanhã. Esse é o ponto. Então, estejamos mais tranquilos, queridos, mais confiantes. Ele fala isso, confiante em Deus. Vamos começar a pensar mais nisso, queridos. Vamos começar a pensar mais nisso, porque eu acho que a gente raciocinando, a gente fala assim, nossa, é mesmo, né? Estou gastando tempo, energia à toa, porque não está resolvendo o problema. Mais ou menos é isso. Vamos agora, então, vou abrir para as nossas perguntas, ok? Para que a gente possa enriquecer, não é? O nosso estudo da noite de hoje, que sempre é muito enriquecedor. Quando vocês perguntam, quando vocês falam, fazem colocações, é sempre, sempre, sempre muito enriquecedor. Faculdade de Santa Luzia, bem-vindo, bem-vinda. Ângela Santos, boa noite. Vamos aguardar então. Nossa, não é um estudo espetacular de hoje, né? É muito espetacular. Sara Costa, boa noite. Zélia Frigeri, boa noite. Vamos ver. Marisa Castro, oi minha querida, boa noite. Sheila F. Krieger, pronto, já tem uma pergunta aqui da Sheila. Onde suas lives ficam gravadas? Sheila, todas as lives que eu realizo aqui no meu Instagram, fica aqui no meu Instagram. Fica no IGTV, Sheila. Então entra na minha página aqui do Instagram, tem um íconezinho que... Sabe quando alguém te manda um áudio pelo WhatsApp e você clica naquele ícone? É um ícone parecido com aquilo. Clica ali que vai aparecer todas as minhas lives realizadas aqui. E eu sei que é meio chatinho que tem que ficar procurando. Mas eu, infelizmente, eu e Bárbara estamos tentando ver como a gente faz, né? Para que o ano que vem, talvez a gente consiga organizar melhor. Então, lamentamos por isso. Mas todas as lives, Sheila, fica aqui no meu IGTV, tá bem? Aninha Caraibeira, boa noite. Maena, oi querida. A preocupação é uma espécie de ansiedade, não é isso? A necessidade de controlar tudo e, na mesma medida, a frustração de não poder mudar nada, a não ser a si mesmo. É isso, Maena, e é isso que ele diz, né? Ele fala aqui sobre essa história do livre-arbítrio, né? Onde é que ele coloca isso? Vamos ver aqui. Ele fala exatamente isso. Onde está? Espera, que eu estou procurando. Calma aí. Nosso livre-arbítrio nos confere possibilidade de uso particular, com fim específico de retificarmos-nos, porém não nos dá o direito de querer modificar o outro. Então, minha querida, ela pode sim, Maena, ela pode gerar uma ansiedade sim. Então, de tanto você colocar energia naquilo, é como uma panela de pressão, Maena. Então, pode sim. Pode vir a gerar uma ansiedade, sim. E essa necessidade de controle, não é? E do que vai ser o dia de amanhã. O dia de amanhã está nas mãos de Deus. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta a sua preocupação. Não é isso que está lá em Mateus capítulo 6, versículo 34? É simples assim. Cícia Nascimento, boa noite. Piscine Gabriel, salve. Não é, Gabriel? O livre-arbítrio é tudo, é tudo. Oi, Cristina Jacinto, boa noite. A Adri comprou o livro. Esse é um livro que vale a pena, realmente. Nossa, é espetacular. Esse livro é realmente muito bom. E ano que vem, esse é As Dores da Alma. Ano que vem nós iremos para Os Prazeres da Alma, que é exatamente
a continuação desse estudo de Hamed e é muito bom. Regina Strabo, boa noite, minha querida, boa noite. Já acordei de madrugada pensando no que fazer no outro dia. E eu mesmo digo, vai dormir. Nem sabe se vai acordar amanhã. Verdade, Regina, verdade, minha querida. Claudiane Piccoli, boa noite. Eliane Arcelino, boa noite. Sheila, imagina, não, gratidão a você, minha querida, gratidão a você por estar aqui. Isabela Trigueira, Hamed é sensacional. E é mesmo, querida, Hamed é muito espetacular. Deinha Fontes, boa noite, gratidão, minha querida. Geroniza, oi Gê, como agir com um filho que vende as coisas de casa e rouba para usar drogas? O que acontece, queridos? Vamos lá, Gê. Como agir com um filho que vende as coisas de casa e rouba para usar drogas? Se eu expulsar o meu filho, para ele a coisa só vai piorar. Simples assim. Se o mínimo acolhimento que eu dou, eu deixo de dar, aquele meu filho que já estava perdido vai se perder ainda mais. O que ocorre em relação às pessoas que são os adictos, né? Que eles têm um vício, principalmente quem geralmente rouba do vício é por causa do vício das drogas, não é do álcool, que não é tão caro assim. Então é o vício realmente, né? Eu não sei quanto custa, mas eu sei que é um vício que custa muito dinheiro, muito dinheiro. Minha querida, acolhimento, buscar uma terapia. A família precisa buscar terapia. A família precisa entender, porque cada contexto é um contexto, Maena. Então, quantos anos tem esse filho? Qual é a postura? Por que ele foi para as drogas? O que os pais podem fazer para acolher esse menino? Ou esse adulto? Não sei. Então, entenda que as pessoas, elas fogem pelos mais variados motivos. E nós não podemos aqui tapar o sol com a peneira, como diz o ditado popular, e muitas vezes, sim, os adolescentes vão adentrar os vícios das drogas, infelizmente, queridos, para chamar a atenção dos pais. Muitas vezes, os adolescentes vão buscar nas drogas o limite que os pais não deram. Eu não vou adentrar esse campo aqui, porque a gente já tem que ficar 1h30 falando sobre isso, mas muitas vezes as pessoas não sabem, mas muitas vezes as pessoas procuram as drogas, o adolescente, porque ele quer fugir de si mesmo, porque ele não tem acolhimento em casa. Muitas vezes eles buscam as drogas porque eles querem inconscientemente um limite que os pais nunca deram. Então veja que é muito sutil. Cada situação é uma situação, cada um contexto é um contexto. Mas, Gê, se você pode dar um conselho a essa pessoa, eu sei que não é o seu caso, mas se você puder dar um conselho para os pais desse homem ou desse menino, não sei, é que eles procurem terapia. Para que eles, então, digam como exatamente a situação, o contexto, como surgiu, como está, para que, então, alguém especializado possa dizer a eles quais as melhores atitudes a tomar. Agora, com certeza, uma coisa é certa, expulsar de casa é a pior coisa que os pais podem fazer se eles querem salvar aquele filho. Porque tem pais que não querem, né? Tem pais que simplesmente se cansaram e falam, faz da tua vida se você quiser, vou esquecer que eu tenho filho, ok? Então, cada caso é um caso. Um beijo, querida, fique com Deus. Maxi, não é, minha querida? É muito lindo. Taninha, boa noite. Sara, gosto de todas as lives de Hamed, vale a pena escutá-la mais de uma vez. Sem dúvida, muito, muito, muito bom. Sal Trombino, boa noite. Fernanda Caldas, sei que a preocupação não resolve, mas como ser equilibrada em relação à preocupação com o filho? Olha só, Fernanda, ele fala aqui sobre prudência e precaução. Então, prudência e precaução é diferente de preocupação. Então, o que a gente precisa entender é que cada situação, Fernanda, eu preciso entender o quanto que meu filho está perdido, digamos assim. E aí é o que Hamed fala, que se cada ser está numa gradação evolutiva diferente, então às vezes nós vamos receber como filho, como filha, ou termos como pai, espíritos um pouco mais primitivos, que estejam em outra fase evolutiva. E o que eu faço?
Eu busco ensinar pelo exemplo. Se eu brigo, se eu discuto, se eu grito, se eu expulso, se eu afasto de mim, adivinha? Mas nas drogas, esse filho, essa filha, o pai, a mãe, seja quem for, vai cair. Por quê? Porque inconscientemente ou conscientemente ele precisa do nosso apoio, ele precisa do nosso acolhimento. Então, se eu não converso, e eu entendo quanto seja difícil, tá, queridos? Eu entendo que chega uma hora que o pai e a mãe fala assim, não, eu já fiz tudo. Tem pai que fala assim, fala, tudo que você falar, eu já fiz. Tudo que você imaginar, eu já fiz. E é verdade. Então, às vezes, um pai e uma mãe desesperadamente vê o filho se jogando no abismo, estende a mão e fala, segura minha mão, meu filho, você vai cair. E o filho não quer segurar. Por quê? Está tudo aqui em Hamed. Por quê? Cada um se expressa perante a existência como pode. Assim, suas criações, desejos, metas e objetivos, assim como as suas atitudes, são coerentes com seu grau evolutivo. É lamentável, é sim, é muito triste, é muito... Eu fico imaginando o quanto deva ser desesperador. Mas é o que é, minha querida. Então, o equilíbrio, Fernanda, eu acho que os adultos vão buscar, quando em relação ao filho, junto a Deus. O socorro maior eu vou buscar junto ao Cristo. Diariamente fazendo preces pelo meu filho, fazendo tratamento de desobsessão no centro, se for o caso, por exemplo, de uso de drogas, fazer um tratamento de desobsessão, fazer o culto do Evangelho no lar irradiando para o meu filho, botar água para fluidificar na cozinha para que todos bebam. Então, não, meu filho não acredita em nada, não tem problema, deixa a água ali, deixa a água no filtro. Peça para a espiritualidade que fluidifique toda aquela água. Então, o ideal seria que para cada pessoa tivesse uma garrafa diferente, ok? Esse é o ideal. Claro que nos centros espíritas tem um galão d'água e cada um vai tomando, porque ali então, vamos supor, é um multivitamínico, tá certo? Então tem aquele galão lá, o filtro d'água, e todo mundo que vai no centro tomar passe, pega d'água, mas é a mesma água fluidificada. Então vamos supor que naquele galão ali de água tem um multivitamínico. Agora o ideal é que seja para cada pessoa uma água específica. Ele está com falta dessa vitamina, bota mais dessa, tira daquela, entende? E a mesma coisa, então por isso que o ideal é que cada pessoa tenha a sua garrafa de água fluidificada, porque naquela água serão colocados, é claro que eu falei de vitamina como uma metáfora, mas de cada água, para cada pessoa será colocado ali o que é necessário para a pessoa naquele momento. Andréia Vidovi, boa noite, minha querida, boa noite. Ana Maria, imagina, minha querida, imagina. Andréia Cunha, adoro tomar sapecas. É bem Andréia Cunha falando, adoro tomar sapeca. Agradeço muito ao meu mentor quando consigo escutar os sapecas dele, pois é uma dor a menos que se chega a mim. Nossa, que excelente colocação, André, é uma dor a menos que chega até você. Excelente. Jaque Domiense. Boa noite, minha querida. A preocupação também pode ser considerada um mecanismo de fuga? Sim, Jaque, ele fala aqui, minha querida. Olha o que ele fala. Olha o que ele está falando. Que quando esse desvio de atenção é uma busca deliberada de distração do indivíduo. É uma forma de impedir a si próprio de ver o que precisa perceber em seu mundo interior. Então, que está aqui sua resposta, minha querida Jaque. Esse desvio da atenção, a preocupação, é uma busca deliberada de distração do indivíduo. É uma forma de impedir a si próprio de ver o que precisa perceber em seu mundo interior. Então, tá aí, Jaque. Sim, ela não é que ela também pode ser considerada, não, ela basicamente é o que Hamed nos diz, né? E aí ele dá os exemplos, Jaque. Ele dá os exemplos. Das atitudes que... E aí ele fala... deslocamos todos os nossos esforços, atenção e potencialidade para socorrer, proteger, salvar, convencer e aconselhar nossos companheiros de viagem, olvidando muitas vezes, propositadamente ou não, nossa primeira e mais importante tarefa na Terra, nossa transformação interior. É isso, minha querida. É não querer olhar para si mesmo. Taninha Quintas, também acho. Márcia Dantas, boa noite.
Kátia Cristina. Ô, Kátia, ô, minha querida. Isis brinca, eu comprei As Dores da Alma e Os Prazeres da Alma. Tô lendo esse agora do estudo. Assim que acabar, começa Os Prazeres da Alma. Que bom, minha querida, que bom. Flávia Aguiar, boa noite. Sara Costa, eu anoto à noite o que tem que fazer no outro dia. Sempre acho que não deveria acumular para o dia subsequente. Mas isso é bom, Sara, é como se você tivesse uma agenda. Quando você anota o que você tem para fazer amanhã, pronto. Já tirou da sua cabeça, botou no papel, no celular, se a gente for. É ótimo, não é ruim não. Todo mundo deveria, toda pessoa disciplinada, organizada, deve ter a sua agenda, né? Isso é muito importante. Pronto. Isis, está aí, ó. A Bárbara já falou, ó. O próximo estudo vai ser exatamente dos prazeres da alma. Exatamente isso, né, amada? Exatamente isso. De nada, Maena. Adri Campese. Jack, mesmo confiando na vontade de Deus, como não se preocupar com a doença do ente querido? Adri, não é se preocupar, é fazer tudo que está ao nosso alcance, minha querida. Então, Adri, isso serve para todo mundo, tá, pessoal? A gente faz tudo que está ao alcance das nossas mãos. Eu estou fazendo tudo que está aqui. Aqui é onde minha mão alcança. Eu faço tudo que está ao meu alcance. E depois? Depois eu entrego, queridos. Pai, já fiz tudo que eu podia. Agora está nas suas mãos. Entende, Adri? É isso. Porque no final, Adri, racionalmente falando, o que a remédio fala é a verdade absoluta. A gente gasta tempo, energia, não resolve nada. Então, entende que não vale a pena. Mas é normal, queridos, é normal, não é? É normal que na nossa gradação evolutiva, todos nós ainda, e eu dei o meu próprio exemplo aqui, é normal que na nossa gradação evolutiva, todos nós, às vezes, a gente fica, ai meu Deus, como é que vai ser, como é que não vai ser, né? É normal. Quantas pessoas que diariamente me pedem preces por essa pessoa, por aquela, por uma cirurgia que vai passar, por uma doença que está ocorrendo, né? Então, é natural, tá tudo bem, Adri. Então, eu acho que como não se preocupar é você se perguntando se você está fazendo tudo que está ao seu alcance. E às vezes você pode dizer, nossa, Jack, eu não sei. Sabe. Se eu estou fazendo, o que é fazer tudo que está ao nosso alcance, queridos? É quando eu busco fazer o meu melhor. Isso não quer dizer ficar 24 horas por dia tentando ajudar alguém. Não. É entendendo que eu tenho a minha vida, o meu tempo e que na minha medida eu vou auxiliar também esse ente querido. É isso, minha querida. Lembrando que a prece, Adri, pode ajudar em muito. A Isis falando, a Regina Rodrigues, os 3 livros principais, que para mim, né, os 3 livros principais de remédio, Renovando Atitudes, As Dores da Alma e Os Prazeres da Alma. Ô, Flávia Aguiar, gratidão, casal diamante do Senhor, puxa, minha querida, gratidão, Flávia, gratidão. Sem sombra de dúvida, né? Ela botou 2 carinhas com o coração e um cachorrinho. Olha que fofo e 3... É isso, né? Eu sempre disse que os diamantes são raros, mas eles existem, o amor também. E é isso. A Bárbara é meu diamante que eu encontrei. Lígia Tralhal, boa noite. Ana Maria, meu filho tem 20 anos, sempre oriento. E claro que ele sai e chega de madrugada ou até no outro dia. Mas eu não me permito ficar acordado ou preocupado. Eu sinceramente deito e durmo. Tá ótimo, Ana. Sabe por quê, minha querida? Você ficar acordada, angustiada, nervosa, ansiosa, ajuda. E remédio nos diz isso. Não ajuda em nada. Se ajudasse, então eu acho que você faz melhor. Deitando, se refazendo, estando tranquila, para até que no dia seguinte possa, quem sabe, dar um café forte para ele acordar, né, minha querida? É isso. Fran, esses estudos são muito bons, graças a Deus é sua forma de nos ensinar, com certeza somos melhores que ontem. Ai, querida, gratidão, gratidão. Carol Esteves, boa noite. Zenaide Dantas, boa noite. A Ana Maria falando que ela confia no filho, olha que coisa boa. Silvana Pedroso, boa noite. Natal, o desacolhimento é combustível para o consumo maior de drogas. Natal falou tudo agora, exatamente o que nós falamos. A pior coisa que a gente pode fazer é realmente não acolher. Então, é isso.
Oi, Pri Vulcane, boa noite, querida, boa noite. Jacimara chegando agora também. Opa. A Sara Costa perguntando como é que está a nossa casa. A nossa casa está ótima. Pronto, é a Ana Maria falando, né? Claro que quando ele apresenta o problema ou quer desabafar, eu me entrego por inteiro. É isso, minha querida. Muito bom, muito bom. Gabriel Piscine. Os espíritos cristal, né? Os espíritos índigo e cristais são mais suscetíveis a se perder nesse caminho das drogas? Gabriel, não sei. Me perdoe, peço perdão por isso, porque eu não conheço muito, não fiz grandes estudos sobre as crenças índigo e as crenças cristal. Então, qualquer coisa que eu fale, eu posso estar falando uma imensa bobagem, meu irmão. Então, me perdoe por não poder te responder, ok? Salva, Rick! Rick acabou de entrar. Ah, nossa, meu amor da minha vida falando aqui sobre a nossa vida. Sim, não, Isis, os cachorros daí se chamam Batata e Bolota. Sabe por que se chama Gal Gadot, Isis? É porque a Bárbara, ela é muito parecida com a atriz Gal Gadot. Para quem não sabe, a atriz Gal Gadot é a atriz que faz a Mulher Maravilha no cinema. É por isso, Isis. Então a gente resolveu colocar Gadot devido a Gal Gadot, enfim, foi por isso, viu? Batata e Bolota, adorei os nomes dos seus. Flávia Aguiar. Jack, você pensa em escrever ou psicografar algum livro caso um espírito lhe peça? E qual assunto seria? Minha querida, eu penso sim. Eu só não tenho tempo, Flávia. Penso sim. É algo que eu, a Bárbara, minha esposa, o nosso querido irmão Adler, também ele vai estar buscando nos auxiliar, mas eu não tenho tempo, minha querida. Eu não tenho realmente tempo. E aí a gente está tentando ver como a gente vai fazer isso para 2022, porque sim. Qual assunto seria? A princípio Jesus, obviamente, e depois sobre as emoções humanas, né? Eu vejo que os seres humanos precisam muito se conhecer mais e melhor para conseguir conhecer mais e melhor aqueles que os cercam. Então, quem sabe, não é? Quem sabe, se for da vontade de Deus, dos Espíritos, e eu conseguir ter esse tempo que hoje em dia eu não tenho, seria muito bom. Tomara que um dia eu consiga. Tomara que eu realmente gostaria, Flávio. Eu te confesso que se eu tivesse tempo, sim, se eu tivesse... para vocês terem uma ideia do meu dia como é corrido, eu deixei de ir na academia desde o início da segunda onda, da segunda onda em fevereiro do ano passado. Não, fevereiro desse ano. Eu deixei de ir na academia, mas hoje, ainda que não existisse mais pandemia alguma, eu não conseguiria mais ir, porque eu não tenho mais tempo. Sair, ir na academia, treinar, voltar, porque tem o tempo de deslocamento. Eu não tenho mais esse tempo que antigamente eu tinha. Mas torce aqui comigo, viu, Flávio? Se Deus me conceder, se a espiritualidade me conceder esse tempo, eu quero muito sim, escrever ou psicografar. Oh, Andréa Cunha, sua querida. José Carlos. Nunca gostei de cachorro. Hoje temos um. Será irmãozinho encarnado? Como passar o Natal perto de pessoas que não nos damos bem? Sem paciência. José Carlos. Nunca gostei de cachorro. Hoje temos um. Será um irmãozinho encarnado? Irmãozinho não, meu querido. Cachorro é cachorro, gente é gente. Então, gente não encarna como cachorro, cachorro não encarna a princípio como gente de um mundo de provas e expiações já evoluído. Não tem isso. E como passar o Natal perto de pessoas que não nos damos bem, meu querido José Carlos, é algo muito delicado. Afinal, estamos aí no Natal, não é? E às vezes nós somos, entre aspas, forçados, não é? A estar numa ceia de Natal. E às vezes existe isso sim, queridos. Às vezes, por exemplo, nós temos pais idosos.
e a gente às vezes não se dá bem com aquele parente, às vezes pode ser até um irmão, e aí a nossa mãezinha fala: ô meu filho, vem, é Natal, eu quero tanto ver a família reunida. E aí você tem vontade de pular no pescoço daquele parente, mas é sua mãezinha que está pedindo. Delicado, né, pessoal? Como é que a gente vai falar para nossa mãezinha, às vezes tão idosa, falar: não vou porque eu não me dou bem com o outro? E a nossa mãezinha de repente tem, sei lá, 80 e tantos, 90 anos. Será que não é egoísmo da nossa parte? Então a você, meu irmão José Carlos, eu sugiro o seguinte, e a qualquer um que vá passar por isso no Natal, ok? Antes de sair de casa, faz um culto do Evangelho no lar. Faça isso. Se interioriza. O problema é que as pessoas no Natal parece que elas estão a 120 km por hora. Para e respira. Então, 20 minutinhos antes de sair de casa, esteja pronto, arrumado, com a comida, sei lá, que você tiver que levar, os presentes, esteja pronto e arrumado. Para. Faz um culto do Evangelho. Verdadeiro, de coração. Afinal, queridos, no Natal, estamos comemorando o nascimento de Jesus. Então a você, meu irmão, e a todos que vão, quem sabe, passar por essa situação, faça um culto do Evangelho, peça amparo e proteção ao seu anjo da guarda. E aí, vá para o jantar, se for o caso, vamos procurar estarmos mais em silêncio, levando paz interior. Então, eu acho que esse, meu irmão José Carlos, é o único caminho. O único caminho, meu querido, é com Jesus. E imagina Jesus, José Carlos, como não foi difícil para ele estarmos entre nós, seres tão primitivos. Mas ele veio. E é claro que nós não somos o Cristo, mas pense nisso, meu irmão. Pense nisso. A todos vocês, na verdade. Já chegamos ao final da nossa live, são 8h56, 8h56, já estamos 7h56, estamos chegando ao final da nossa live. Então eu vou deixar aqui, terminar com essa colocação do nosso irmão José Carlos, essa pergunta que talvez sirva para tantas pessoas, não é? Queridos, o estudo de hoje foi sobre isso. Vamos respeitar o momento evolutivo e espiritual de cada um. Na noite de Natal, vamos nos lembrar que a festa não é nossa, a festa é de Jesus. Então, se a gente às vezes vai receber na nossa própria casa alguém que a gente não gosta, né? Eu entendo. E às vezes nós temos aquela mãezinha mais idosa, o paizinho. E como dizer não, não é verdade? É muito delicado. Então, vamos nos colocar em preces, rogando ao Cristo que nos ampare. E vamos buscar então darmos o nosso melhor, sem esperar nada, sem esperar reciprocidade do outro, porque às vezes, se a gente espera reciprocidade, a gente só vai se frustrar, se decepcionar e se aborrecer. Então, vamos olhar para o outro como uma criança, ver ali no outro, quem sabe, uma criança de 3 anos de idade. E como é que eu trato uma criança de 3 anos de idade? Tal qual ela é. E Hamed está nos dizendo isso. Temos que ser coerentes com o movimento espiritual, com a gradação evolutiva espiritual de cada um, ok? Meu irmão José Carlos, gratidão por sua pergunta, excelente pergunta, porque eu tenho certeza que vai servir para várias das pessoas que estão aqui conosco, viu? Gratidão, meu irmão. Nesse momento, então, queridos, peço perdão para as pessoas que eu não respondi, não é? Nós chegamos até o final, mas amanhã às 19 horas temos o nosso estudo com nossa querida Joana de Ângeles, não é? Vamos fazer então a nossa prece, queridos. Vamos fazer a nossa prece. Mestre Jesus, querido amigo, que possamos, nesses dias tão próximos do teu nascimento, do Natal, Senhor, ajuda-nos a sermos melhores. Ajuda-nos, Senhor, nesses próximos dias,
que possamos ser mais tolerantes, mais compreensivos, que possamos agir com o outro de acordo com a idade espiritual que o outro tem. Ajuda-nos, Senhor, para que, através de nossos pensamentos, nossas atitudes e nossas palavras, que possamos fazer com que todos que se cheguem a nós sintam a sua presença. E em nome de Deus, nosso Pai, em teu nome, meu amigo, amigo de todos nós, em teu nome, querido Mestre Jesus, nós damos então por finalizado o nosso estudo da noite de hoje, rendendo graças a Deus e graças a Ti, Senhor. Que assim seja, que assim seja. A todos que aqui se encontram, gratidão. Fiquem com Deus e muita paz. Gratidão. Fiquem com Deus e muita paz. Até amanhã, queridos. Até amanhã. Um beijo no coração de todos. Boa noite.